Olá pessoal, meu nome é Thiago, faço parte da página Castelo Conservador e gostaria de fazer uma análise rápida de um livro que eu li e que foi provavelmente o livro que mais me impactou em 2018. O nome desse livro é Os Intelectuais e a Sociedade, do professor Thomas Sowell, que é um economista intelectual, escreve para jornais, professor de universidade. E o impacto que esse livro me causou foi semelhante ao Imbecil Coletivo do professor Olavo de Carvalho e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Diferentemente desses livros, os livros do professor Olavo de Carvalho, esses mencionados são artigos, uma coletânea de artigos. Esse livro é um livro um pouco mais profundo, um pouco mais extenso, em que ele desmistifica várias questões e demonstra certos pontos de vista que abrem os nossos olhos à realidade. Então ele começa definindo aquilo que é o intelectual, o que é o intelectual ungido, qual é a visão da inteligência e a visão trágica, que seria um contraponto entre esquerda e direita, né? E o interessante do livro dele é que durante todo o livro ele traz muitas fontes históricas e muitas fontes de jornais e etc. E faz grandes análises aí a respeito da realidade do século XVIII para cá. Então ele começa a mostrar como que os intelectuais influenciaram e moldam o imaginário da sociedade. É muito semelhante à visão do professor Olavo de Carvalho, aí no que se refere ao que ele fala a respeito de guerra cultural. E, por exemplo, ele traz análises históricas a respeito da semelhança entre comunismo, nazismo e fascismo, inclusive para os intelectuais na década de 30 eram ideologias irmãs, e como que isso foi modificado, mas que na verdade são ideologias muito mais semelhantes, que há muito mais semelhanças que diferenças entre essas ideologias. Ele mostra como que foi moldado o imaginário francês no período entre guerras e como que através dessa mudança foi fácil para o Hitler dominar ali a França num período muito mais rápido do que aquilo que ele imaginava que ele gastaria. Isso o próprio Hitler comenta isso. Ele mostra, por exemplo, essas questões a respeito em específico em relação ao direito penal. Ele mostra a questão das políticas de desencarceramento, como que elas são prejudiciais e como que existe uma falácia por detrás dessas questões de desencarceramento, das questões de penas alternativas. Ele mostra como que da Idade Média até o início do século XX, os índices de violência haviam diminuído, enquanto século XX para cá houve um aumento gigantesco dos índices de violência. Ele analisa a questão do desarmamento, ele analisa a questão da inviabilidade da economia planificada, de como que a economia não pode ser controlada, que o controle econômico que aconteceu em específico nos regimes socialistas, né, comunistas, aí, como que isso acabou com a economia desses países. Inclusive hoje eles abriram, né, para se negociar, apesar de que mantém o sistema político à esquerda. Ele mostra, por exemplo, como que os intelectuais influenciaram a mídia americana na época da Guerra do Vietnã, mudando totalmente, invertendo os papéis. Ele destaca a questão, por exemplo, do ativismo judicial, como que o ativismo judicial está sendo utilizado nos Estados Unidos, e nós vemos aqui no Brasil, para pegar a lei e distorcê-la e às vezes até extrair um sentido contrário àquilo para que a lei foi criada. E ele mostra como que existe uma diferença entre aquilo que os intelectuais pensam, aquilo que a mídia fala, e como essa visão está totalmente divorciada da realidade, né? Ele desmistifica isso, ele traz várias, como eu já disse, várias fontes
e traz como que isso atua na realidade. Ele mostra a doutrinação nas escolas, como que o imaginário das crianças está sendo moldado e consequentemente destruído, alterando o imaginário das crianças, diminuindo a capacidade intelectual, transformando os alunos em verdadeiros estúpidos e analfabetos funcionais. É uma visão assim semelhante à do Pascoal Bernardin, no livro Maquiavel, o Pedagogo. Então, assim, é um livro que traz muitos esclarecimentos de um modo muito bem fundamentado. Ele mostra, por exemplo, como que essa suposta desculpa de se preocupar com as pessoas de baixa renda, como que isso é utilizado para a autopromoção dos intelectuais que na verdade não se importam nada com as pessoas. Ele mostra como que na verdade os conservadores, em questão de número, em questão de horas gastas em trabalhos sociais, é muito maior do que liberais e esquerdistas, como que países conservadores investem muito mais e doam muito mais, por exemplo, para obras de caridade. Então ele faz todo esse contraponto de modo muito bem fundamentado, tanto que eu estou lendo esse livro, ele é praticamente um almanaque de consulta, né? E tanto que eu estou lendo esse livro pela segunda vez. É um livro bem fácil de se ler, muito dinâmico, que eu recomendo aí, e acredito que vai desmistificar muitas questões, em especial no que se refere a essas posturas conservadoras e esquerdistas, e é muito bom para se ter um contraponto à visão dominante que se tem hoje nos meios de comunicação. Espero que vocês consigam ler esse livro. Você pode comprar pela E-Realizações. Sempre a E-Realizações está fazendo algumas promoções, e às vezes você pode procurar em algumas comunidades e achar para download. É um livro extremamente proveitoso, e um livro que vai trazer uma iluminação intelectual, principalmente para aqueles que são novos na questão conservadora e querem uma visão muito bem fundamentada, com fontes e pesquisas a respeito do assunto. Muito obrigado, até a próxima.